Disseram que ela era simples demais para estar ali. Riram quando ela desceu do ônibus carregando a própria mochila, enquanto as outras chegavam cercadas de assessores e câmeras. O ginásio vibrava com expectativa, mas ninguém esperava nada dela. O que aconteceu nos minutos seguintes calou o mundo inteiro. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e comenta aqui embaixo a hora exata em que você chegou neste vídeo. Você vê Isabela Menezes parada no corredor dos bastidores, cabelo preso num coque simples, uniforme sem brilho. O corpo marcado por anos de treino conta uma história que ninguém ali quer ler. Ao fundo, uma treinadora estrangeira comenta alto o suficiente para todos ouvirem que ela parece amadora, que não tem cara de quem pertence a uma final olímpica. Você já se sentiu subestimada só por não ter o visual que esperavam de você? Isabela ouve cada palavra e fica em silêncio. Não é a primeira vez. A ginasta europeia ao lado ri quando Isabela se abaixa para amarrar o cadarço da sapatilha. Aquela é a brasileira? Parece que veio do colégio. As risadas ecoam, Isabela respira fundo e pensa nas goteiras da sala onde treinou a vida inteira. Alguém já disse que o seu tempo passou, que você não se encaixa? Esta não é só a história dela. É a história de todas nós que ouvimos que não éramos elegantes o suficiente, sofisticadas o suficiente, ricas o suficiente. Hoje você vai ver como a simplicidade vira ouro quando encontra determinação. Isabela Menezes nasceu numa casa pequena, no alto de um morro, em Minas Gerais. A mãe costurava roupas até de madrugada para pagar as contas. O pai trabalhava como pedreiro e voltava com as mãos marcadas de cimento. O primeiro tatame da menina foi um colchão velho jogado na sala. Quando chovia forte, a água entrava pelas frestas do telhado e pingava no ombro dela durante o treino. Isabela desviava da goteira e continuava. A cozinha virava pista de corrida, o chão da varanda, área de alongamento. Ninguém aplaudia, ninguém filmava. Era só ela, o corpo e a vontade de ser mais do que o lugar onde nasceu permitia. Aos 10 anos, entrou num projeto social de ginástica. O treinador, seu Arthur, era um homem de poucas palavras e muita observação. Ele enxergou nela algo que ninguém mais via. Não era só talento técnico. Era uma calma rara, uma disciplina quase silenciosa, uma teimosia disfarçada de educação. Você não precisa ser perfeita, Isa, ele disse num dia de treino pesado. Precisa ser constante. E ela foi, dia após dia, sem aplauso, sem luxo, sem holofote. As outras meninas treinavam em ginásios climatizados, com piso adequado e equipe médica completa. Isabela treinava entre o barulho dos vizinhos e o cheiro de tinta fresca das paredes que o pai pintava nos finais de semana. Mas a cada queda, levantava. A cada tombo, sorria. O corpo aprendia que dor não era desculpa. Quando foi a última vez que riram do seu esforço? Aos 15 anos, Isabela foi convocada para a seleção estadual. A primeira competição nacional foi um choque. Ela chegou com a mochila velha e o uniforme que a mãe havia costurado à mão. As outras atletas usavam roupas importadas, tecidos que brilhavam sob a luz, patrocínios estampados no peito. Nos vestiários, ouviu comentários. Olha o uniforme dela, parece de escola pública. Uma técnica de São Paulo comentou que Minas estava mandando qualquer uma agora. Isabela fingiu que não ouviu. Entrou na área de competição com o coração acelerado e as mãos suando frio. A apresentação foi boa, muito boa, mas a nota veio baixa. Os juízes justificaram com critérios técnicos vagos. Falta de elegância, execução rústica. Isabela saiu da competição sem medalha e com a certeza de que teria que ser muito melhor que as outras para ser considerada igual. Você já pensou em desistir porque percebeu que o jogo estava armado contra você? Aos 17, Isabela quase largou tudo. A família passava dificuldades. O pai teve um acidente de trabalho
e ficou meses sem poder trabalhar. A mãe dobrou os turnos na costura. Isabela pensou em largar a ginástica e arrumar um emprego. Sentou na beira da cama numa noite fria e chorou até a garganta doer. Seu Arthur apareceu no dia seguinte. Não disse nada, só ficou olhando ela treinar. No final, quando Isabela parou, exausta, ele falou: "Se você sair agora, eles ganham. E você não é de desistir." Isabela enxugou o suor do rosto e voltou a treinar no dia seguinte. O pai melhorou aos poucos. A mãe continuou costurando. E Isabela continuou caindo e levantando naquele ginásio improvisado. Disseram que isso não é para a menina da sua origem? Aos 19, Isabela foi convocada para a seleção brasileira. Foi a primeira vez que treinou num ginásio de verdade. Piso adequado, equipamentos novos, equipe técnica completa. Mas a recepção foi fria. As outras atletas vinham de clubes tradicionais, famílias estruturadas, escolas de ginástica renomadas. Isabela era a menina do projeto social. A treinadora principal, uma ex-ginasta que havia competido na Europa, olhava para ela com desconfiança. "Você tem técnica, mas falta presença. Falta sofisticação." Isabela não sabia o que era sofisticação. Sabia cair e levantar. Sabia treinar com dor. Sabia acordar cedo e dormir tarde. Isso não era suficiente? Aparentemente, não. O que dói mais, a piada deles ou o silêncio de quem deveria te apoiar? Nas primeiras competições internacionais, Isabela era tratada como figurante. Entrava por último. Ficava nos cantos das fotos oficiais. Quando a mídia cobria a seleção brasileira, focava nas outras atletas. Isabela era mencionada de passagem, quando muito. Numa entrevista coletiva antes de um campeonato sul-americano, um repórter perguntou à treinadora se o Brasil tinha chances reais de medalha. Ela listou 3 nomes. Isabela não estava entre eles. A câmera nem virou para o lado dela. Isabela apertou os lábios e abaixou a cabeça. Naquela noite, ligou para a mãe e chorou no telefone. "Mãe, acho que eu não sirvo para isso." A mãe respondeu com a voz firme: "Você serve. Eles que não sabem enxergar. Se ninguém estivesse olhando, você continuaria?" Isabela continuou. Treinava mais que todas. Chegava antes. Saía depois. Estudava vídeos de ginastas internacionais. Anotava movimentos. Testava variações. Seu Arthur acompanhava tudo de longe. Ele não fazia parte da comissão técnica oficial, mas Isabela pedia conselhos sempre que podia. Num dia de treino pesado, ele chamou ela para conversar. "Isabela, você está tentando ser o que eles querem, e não vai conseguir. Eles querem europeia, querem americana, querem tudo menos o que você é. Para de tentar se encaixar. Mostra quem você é." As palavras ficaram ecoando na cabeça dela por semanas. Mostrar quem ela era, brasileira, simples, autêntica. Mas como fazer isso num esporte que valorizava elegância europeia e técnica fria? E se a sua melhor versão ainda nem começou? Isabela decidiu mudar a abordagem. Parou de copiar as ginastas estrangeiras e começou a incorporar movimentos que faziam sentido para ela. Ritmo mais solto, transições mais fluidas, expressão mais natural. A treinadora principal não gostou. "Isso não é ginástica olímpica. Isso é dança de salão." Isabela ignorou. Seu Arthur apoiou. Eles ficaram meses trabalhando numa coreografia que mesclava técnica impecável com leveza brasileira. Nada exagerado, nada forçado, apenas verdade. A música escolhida foi um arranjo suave, inspirado em ritmos brasileiros. Nada óbvio, nada estereotipado, mas inconfundivelmente nosso. Quando chegou a convocação para os Jogos Olímpicos, Isabela não acreditou. Ela estava na lista. Ia representar o Brasil na maior competição do mundo. A ficha demorou a cair. A mãe chorou. O pai sorriu pela primeira vez em meses. Seu Arthur deu um abraço longo e apertado. "Você vai mostrar para eles, Isa." Mas Isabela sabia que a batalha estava apenas começando. Ser convocada era uma coisa, ser respeitada era outra.
Quanto vale mais um dia de treino por um momento que muda tudo? A preparação para as Olimpíadas foi intensa. Isabela treinava 6 horas por dia, acordava às 5 da manhã, dormia às 10 da noite. O corpo doía, a mente cansava, mas ela não parava. As outras atletas da seleção mantinham distância. Isabela comia sozinha, alongava sozinha, assistia aos treinos das rivais e anotava tudo. A treinadora principal continuava fria, dava orientações técnicas, mas nenhum incentivo. Você está na lista, mas não espere destaque. As favoritas são outras. Isabela ouvia e calava. A resposta viria na pista. Você já carregou o peso de representar quem nunca teve voz? A viagem para os Jogos Olímpicos foi um misto de sonho e pesadelo. No avião, Isabela sentou sozinha. Olhou pela janela e pensou em quantas pessoas estavam torcendo por ela, sem nem saber quem ela era. Meninas de projeto social. Mulheres que acordam cedo para trabalhar. Famílias que vivem no sufoco, mas ainda acreditam em milagre. Isabela sentiu o peso, mas era um peso bom, um peso que dava propósito. Quando o avião pousou, a realidade bateu forte. O ginásio olímpico era imenso. As arquibancadas pareciam arranha-céus. As adversárias eram lendas vivas. A favorita ao ouro era Svetlana Orlova, russa, tricampeã mundial, dona de uma técnica impecável e uma presença de palco assustadora. A segunda favorita era uma americana que treinava desde os 4 anos num dos melhores centros do mundo. A terceira era uma chinesa que havia quebrado recordes continentais. E Isabela era a brasileira que ninguém conhecia. O que muda quando você decide responder com resultados e não com explicações? No primeiro dia de treinos oficiais, Isabela chegou cedo. O ginásio ainda estava vazio. Ela subiu no tablado e testou a pista. A superfície era perfeita, o equipamento impecável. Ela respirou fundo e começou a aquecer. Minutos depois, outras atletas começaram a chegar. Svetlana entrou cercada de assessores, fotógrafos e técnicos. Passou por Isabela sem olhar. A americana chegou ouvindo música nos fones, ignorando todo mundo. A chinesa entrou séria, focada, com a treinadora ao lado, dando instruções em mandarim. Isabela continuou alongando, sozinha, como sempre. Durante o aquecimento, Svetlana fez questão de treinar perto de Isabela, executou uma sequência perfeita e olhou de canto de olho para ver se a brasileira estava assistindo. Isabela estava, e não desviou o olhar. Svetlana sorriu com desdém e comentou em inglês para a técnica alto o suficiente para Isabela ouvir. Ela é simples demais. As Olimpíadas são para estrelas, não para meninas de escola. A técnica riu. Isabela sentiu o sangue subir, mas não respondeu. Pegou o elástico do cabelo, prendeu mais firme e continuou o treino. Já mandaram você voltar para o seu lugar? As eliminatórias foram tensas. Isabela competiu bem, mas não brilhou. A nota foi suficiente para passar, mas ficou em 7º lugar entre 8 finalistas. A mídia brasileira mal comentou. O destaque foi para outras modalidades. Isabela leu as manchetes no celular. Brasil tem chances remotas de medalha na ginástica. Técnicos não apostam em pódio. Isabela desligou o telefone e foi dormir. No dia seguinte acordou às 5 como sempre. Treinou como sempre. E se preparou para a final como sempre. Na manhã da final, Isabela acordou com o estômago embrulhado. Não era medo, era ansiedade boa. A ansiedade de quem sabe que vai entregar tudo. Ela tomou café sozinha. Pegou o ônibus da delegação sozinha. Chegou no ginásio e foi direto para o vestiário. Trocou de roupa em silêncio. Prendeu o cabelo no coque de sempre. Olhou no espelho e viu a menina do morro. A menina da goteira. A menina que nunca desistiu. Hoje, sussurrou para o reflexo. Hoje eles vão ver. O ginásio estava lotado. Mais de 15.000 pessoas nas arquibancadas.
câmeras de todos os países, jornalistas, comentaristas, ex-atletas, o mundo inteiro assistindo. Isabela entrou na área de aquecimento e sentiu o peso do momento. As outras finalistas já estavam lá. Svetlana alongava com expressão confiante. A americana ouvia música e gesticulava, entrando no clima. A chinesa fazia exercícios respiratórios com os olhos fechados. Isabela encontrou um canto e começou a se preparar. Você ouviria as vaias ou o som da sua própria respiração. A ordem de apresentação foi sorteada. Isabela seria a penúltima. Svetlana, a última. A primeira ginasta entrou e fez uma apresentação sólida. Nota 8,7. Boa, mas não excepcional. A segunda teve um erro na aterrissagem. Nota 8,2. A terceira brilhou. Sequência impecável, presença forte. Nota 9,1. A arquibancada aplaudiu de pé. A quarta e a quinta tiveram apresentações medianas. A sexta, a americana, entrou confiante demais e errou 2 movimentos. Nota 8,5. A decepção era visível no rosto dela. Chegou a vez de Isabela. Ela levantou, enxugou as mãos no uniforme e caminhou até a pista. O ginásio ficou num silêncio estranho. Não era expectativa. Era indiferença. Ninguém esperava nada. Os comentaristas internacionais falavam baixo. A brasileira de Minas Gerais, sem grandes resultados na carreira. A câmera mal focou nela. Isabela subiu no tablado e posicionou-se. Fechou os olhos, respirou fundo e ouviu a voz do seu Arthur na cabeça. Mostra quem você é. A música começou, suave, envolvente, diferente de tudo que havia tocado naquela noite. Isabela deu o primeiro passo e o corpo respondeu como se tivesse vida própria. O primeiro salto foi perfeito. A aterrissagem, limpa. O segundo movimento fluiu sem esforço. A transição foi tão natural que parecia dança. Não havia rigidez, não havia tensão, havia verdade. A arquibancada começou a prestar atenção. O barulho de conversa paralela diminuiu. As câmeras ajustaram o foco. Algo estava acontecendo. Você ficaria mais 10 segundos para ouvir o ginásio esquecer como se respira? O terceiro movimento foi o mais difícil. Um giro triplo com aterrissagem em pé. Isabela executou com uma leveza que desafiava a física. O corpo girou no ar como se o tempo tivesse desacelerado. A aterrissagem veio firme, sem um balanço. A arquibancada soltou um grito abafado. Os juízes se entreolharam. A música continuava e a Isabela continuava voando. Cada movimento era uma resposta. Cada salto, uma declaração. Simples demais? Olha isso. Não tem presença? Olha isso. Não serve para a Olimpíada? Olha isso. A sequência final foi de tirar o fôlego. 4 movimentos encadeados sem pausa. Salto, giro, transição, aterrissagem. Salto, giro, transição, aterrissagem. O corpo de Isabela parecia não conhecer gravidade. E então veio o movimento secreto. A arma técnica que ela e seu Arthur tinham preparado por meses. Um giro quádruplo com entrada invertida. Movimento que poucas ginastas no mundo dominavam. Movimento que ela nunca tinha usado em competição. Isabela subiu, girou 1, 2, 3, 4 vezes no ar e desceu em pé, sólida, inabalável. O ginásio explodiu. Pessoas se levantaram. Gritos ecoaram. Bandeiras tremeram. A música terminou e Isabela finalizou com os braços abertos, o peito subindo e descendo, o rosto molhado de suor e emoção. Por um instante, o mundo ficou em silêncio. E então, o som voltou como uma onda. Aplausos, gritos, assovios, o ginásio inteiro de pé. Os juízes aplaudindo, os comentaristas gritando nos microfones, até as rivais, nos bastidores, olhavam boquiabertas. Isabela saiu da pista e caiu de joelhos, cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou pela menina do morro, pela mãe que costurava de madrugada, pelo pai que voltava com as mãos sujas de cimento, por seu Arthur que nunca desistiu.
por todas as vezes que riram dela, por todas as vezes que duvidaram. Chorou porque finalmente eles viram. A nota demorou. Os juízes discutiram, conferiram, reconferiram. Isabela esperava de olhos fechados, o coração batendo tão forte que doía. E então o placar acendeu. 8,9. A arquibancada gemeu. Era uma nota boa, muito boa, mas não era o suficiente. A ginasta da terceira colocação ainda tinha 9,1. Isabela sentiu o chão desabar. Fez tudo certo. Foi perfeita. E mesmo assim não bastou. Ela abaixou a cabeça e as lágrimas voltaram. Mas essas eram diferentes. Eram lágrimas de injustiça. Os técnicos da delegação brasileira correram até a mesa dos juízes. Pediram revisão. Apontaram para os critérios técnicos. A execução foi impecável. O grau de dificuldade altíssimo. A apresentação memorável. Os juízes ouviram, conferiram os vídeos, discutiram por longos minutos. Isabela esperava longe, sentada no chão, abraçada pelos joelhos. Seu Arthur ligou do Brasil. Não importa a nota, Isa, você foi gigante. Ela desligou sem responder. Importava sim. E então aconteceu. Uma juíza percebeu o erro. Na pressa da conferência, ela havia esquecido de computar a pontuação de execução de um dos saltos, o movimento mais difícil, o giro quádruplo. A nota estava incompleta. A juíza levantou a mão. Pediu correção oficial. Os outros juízes verificaram. Confirmaram o erro. O placar piscou. A arquibancada prendeu a respiração. E a nova nota apareceu. Isabela Menezes, Brasil. 9,4. O ginásio explodiu num som que parecia terremoto. 9,4. A nota mais alta da noite. Isabela Menezes, a brasileira que ninguém conhecia, estava em primeiro lugar. Faltava apenas uma ginasta. Svetlana Orlova, a favorita. A tricampeã mundial. A russa que havia chamado Isabela de simples demais horas atrás. Você já sentiu o mundo inteiro segurar a respiração junto com você? Isabela não conseguia se mexer. Estava sentada no chão, as mãos tremendo, o coração batendo tão rápido que parecia que ia sair do peito. Os técnicos brasileiros gritavam, pulavam, se abraçavam. A delegação inteira vibrava. Mas Isabela sabia que ainda não tinha acabado. Svetlana era implacável. Raramente errava. E quando a pressão aumentava, ela brilhava mais ainda. Isabela levantou devagar, enxugou o rosto e foi para a área de espera. Precisava assistir. Precisava saber. Svetlana entrou na pista com a expressão de sempre, fria, confiante, calculista. A música começou e ela iniciou a apresentação com precisão cirúrgica. Cada movimento milimetricamente executado, cada aterrissagem no lugar exato. A técnica era impecável, a execução perfeita. Isabela assistia com o estômago embrulhado. Aquilo era bom, muito bom. A arquibancada aplaudia a cada movimento. Os comentaristas exaltavam a performance. Svetlana estava entregando tudo. Quanto vale respirar quando o ouro pode escapar em 1/10? O primeiro salto de Svetlana foi nota 10. O segundo, idem. A transição, impecável. Isabela fechou os olhos e rezou. Não sabia para quem, mas rezou. Quando abriu os olhos, Svetlana estava no ar, executando o movimento mais difícil da rotina, um giro triplo com meia torção. Ela girou 1, 2, 3 vezes. A execução parecia perfeita, mas na aterrissagem aconteceu. O pé esquerdo escorregou, apenas 1 centímetro, um deslize quase imperceptível, mas o suficiente para quebrar a perfeição. Svetlana equilibrou o corpo rapidamente e continuou. Finalizou a apresentação com classe, mas o erro estava lá, pequeno, mas estava. A nota demorou. A arquibancada esperava em silêncio. Svetlana ficou de pé, séria, esperando. Isabela mal conseguia respirar. O placar piscou. 9,2. A multidão explodiu. Svetlana abaixou a cabeça. Isabela cobriu a boca com as mãos.
Não era possível. Ela tinha ganhado. Tinha ganhado. Você consegue imaginar o momento em que todos os risos viram aplausos? O ginásio inteiro gritava o nome dela. Isabela, Isabela, Isabela. A bandeira do Brasil apareceu em vários pontos da arquibancada. O hino começou a ecoar em coro, mesmo sem ter sido convocado. Os técnicos brasileiros correram até ela, a abraçaram, a levantaram do chão. Isabela estava em choque. Chorava, ria, chorava de novo. As pernas bambas, o corpo tremendo, a mente tentando processar o impossível. A menina do morro, a menina da goteira, a menina que todo mundo achou simples demais, acabava de ganhar o ouro olímpico. A cerimônia de premiação foi marcada para 1 hora depois. Isabela voltou para o vestiário e caiu sentada no banco. Ficou ali, sozinha, tentando acreditar. Seu Arthur ligou. Ela atendeu e só conseguiu chorar. Ele também chorou. Do outro lado da linha, a voz embargada. Eu sempre soube, Isa. Sempre soube. A mãe ligou em seguida. Não conseguia falar direito de tanta emoção. O pai pegou o telefone. Minha filha. Minha campeã. Isabela desligou e abraçou o joelho, balançando para frente e para trás, deixando as lágrimas caírem livremente. Quando você vence, quantas versões suas vencem junto? Isabela voltou ao ginásio para a cerimônia. O público ainda estava lá, as luzes brilhavam, os fotógrafos se posicionavam, as outras medalhistas já esperavam. Svetlana estava em segundo lugar, a chinesa em terceiro. Isabela subiu no lugar mais alto do pódio, olhou para baixo e viu a distância que tinha percorrido. Não eram só centímetros de altura, era a distância entre o morro e o mundo, entre o impossível e o real, entre a humilhação e a glória. A organizadora colocou a medalha de ouro no pescoço dela. O peso era real, frio, pesado. Isabela segurou a medalha com as 2 mãos e olhou para o brilho. Aquilo era dela. Ninguém podia tirar, ninguém podia apagar. A bandeira do Brasil começou a subir. Devagar, majestosa, Isabela olhou para cima e viu as cores verde e amarela tomando o espaço. O hino começou a tocar. Ela cantou baixinho com os olhos fechados, a voz embargada. Era o mesmo hino que ela ouvia em fones baratos quando corria sozinha nas madrugadas de treino. Mas agora ele tocava para o mundo inteiro. Os juízes se levantaram. A plateia também. 15.000 pessoas de pé aplaudindo a brasileira que ninguém esperava. Svetlana, ao lado, olhava para frente com o rosto tenso. Mas no final da execução do hino, ela virou para Isabela e fez um gesto discreto de reverência com a cabeça. Isabela olhou para ela. Svetlana sustentou o olhar por um segundo e depois desviou. Não era desculpa, mas era reconhecimento. Para quem você dedica a vitória que quase não veio. Depois da cerimônia, Isabela foi cercada por repórteres, câmeras de todos os países, microfones por todos os lados, perguntas em inglês, português, francês, espanhol. Isabela, como você se sente? Isabela, você esperava o ouro? Isabela, o que você tem a dizer? Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas que não paravam de cair e começou a falar. Eu dedico isso para todas as meninas que foram chamadas de simples, para todas que ouviram que não têm o perfil, para todas que treinaram sem estrutura, sem apoio, sem holofote. A gente não precisa ser sofisticada para ser campeã. A gente precisa ser verdadeira. E a verdade, quando encontra determinação, vira ouro. A frase foi traduzida instantaneamente para dezenas de idiomas. Apareceu em legendas ao redor do mundo. Jornais imprimiram. Sites republicaram. Redes sociais explodiram. As palavras simples demais para eles, perfeita demais para perder, viralizaram em segundos. Memes, montagens, homenagens. O mundo inteiro compartilhava a história da ginasta brasileira que calou os críticos com uma apresentação inesquecível. Um repórter insistiu. Isabela, como é ser chamada de simples
É, ainda assim, vencer o ouro. Ela olhou diretamente para a câmera e respondeu com a voz firme: Ser simples nunca me impediu de sonhar alto. O problema é que o mundo confunde humildade com fraqueza. Mas a gente, brasileiro, aprendeu que simplicidade é onde mora a força. O repórter ficou em silêncio. A entrevista acabou ali. Não tinha mais nada a perguntar. Você já viu uma cidade inteira parar para aplaudir um retorno? Quando Isabela voltou ao Brasil, 3 dias depois, o aeroporto parecia um estádio de futebol. Milhares de pessoas esperando, crianças com cartazes coloridos, mulheres chorando, homens gritando o nome dela. A delegação brasileira desceu do avião e foi recebida com festa. Mas quando Isabela apareceu na porta do avião, o barulho aumentou, foguetes estouraram, bandeiras tremeram, o hino tocou nos alto-falantes. Isabela desceu as escadas devagar, com a medalha no pescoço, acenando para a multidão. Não conseguia parar de chorar. No meio da confusão, uma menina de uns 8 anos conseguiu furar a segurança e correr até ela. Segurava um papel amassado na mão. Era um desenho de uma ginasta sorrindo com o nome Isabela embaixo, escrito com capricho. A menina estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Isabela se ajoelhou para ficar na altura dela. A menina falou com a voz trêmula. Tia, a professora disse que eu sou simples demais para competir. Mas agora eu acho que eu posso. Isabela abraçou a menina com força. Sentiu o corpinho tremer contra o peito. Segurou o rostinho dela com as 2 mãos e olhou nos olhos. Pode sim, porque o que é simples para eles é extraordinário para a gente. Nunca deixa ninguém te convencer do contrário. A menina abraçou ela de novo e saiu correndo, segurando o papel com cuidado. Isabela ficou ali, ajoelhada, vendo a menina desaparecer na multidão. E entendeu que a medalha de ouro não era só dela, era de todas elas. Nos dias seguintes, Isabela foi recebida na cidade natal como heroína. O prefeito decretou feriado, as ruas foram enfeitadas com bandeiras, a escola onde ela estudou fez uma cerimônia, o ginásio onde ela treinou virou ponto turístico. Pessoas vinham de longe só para tirar foto no tatame onde Isabela caía e levantava todos os dias. Seu Arthur chorava em todas as entrevistas. Dizia que sempre soube, que sempre acreditou, que Isabela nunca precisou ser diferente, só precisava ser ela mesma. O que muda quando a porta que te fecharam agora abre para milhares? Isabela foi convidada para todos os programas de televisão. Deu entrevistas para revistas internacionais, apareceu em capas, ganhou prêmios, recebeu homenagens. Mas o que mais mexeu com ela foi a quantidade de meninas que começaram a procurar projetos de ginástica. Inscrições triplicaram, ginásios improvisados lotaram, meninas de periferia, de interior, de comunidade, todas querendo ser como Isabela, todas acreditando que podiam. 3 meses depois da Olimpíada, Isabela criou um instituto. Levou o nome da mãe, Instituto Dona Maria. O objetivo era claro: oferecer ginástica de qualidade para meninas de baixa renda. Isabela investiu parte do dinheiro dos patrocínios que passou a receber. Empresas que antes ignoravam a ginástica brasileira, agora faziam fila para associar a marca à história de Isabela. Ela escolheu com cuidado. Só aceitou parcerias que realmente investissem em estrutura. Reforma de ginásios, compra de equipamentos, contratação de treinadores, bolsas de estudo. Você abre portas ou constrói pontes? O instituto começou pequeno, 2 turmas, 50 meninas, mas cresceu rápido. Em 6 meses, eram 5 ginásios, 200 meninas. Em um ano, 10 ginásios, 500 meninas. Isabela visitava todos, treinava com as meninas, conversava, ouvia histórias. Cada história parecia um espelho. Meninas que treinavam em casa, meninas que ouviam que não tinham perfil, meninas que eram chamadas de simples demais. Isabela olhava para cada uma e via ela mesma.
e dizia sempre a mesma coisa: você já é boa o suficiente, agora só precisa acreditar nisso. O Comitê Olímpico Internacional reconheceu o trabalho. 6 meses depois da Olimpíada, exibiu a apresentação de Isabela num documentário sobre superação. O título era simples: Do Morro ao Ouro. O documentário mostrava a trajetória completa: a casa no morro, a goteira, o colchão velho, o tatame improvisado, seu Arthur ensinando, a mãe costurando, o pai pintando parede, as humilhações, as quedas, a final olímpica, a vitória. O narrador encerrava com uma frase que ficou marcada: ela não venceu por ter mais técnica, venceu porque teve mais alma. Que história sua mereceria replay hoje? 1 ano depois do ouro, Isabela voltou a competir. Não precisava, já tinha provado tudo. Mas queria. O campeonato mundial era na França. Isabela chegou diferente, não mais como a desconhecida, mas como a campeã olímpica. As outras ginastas a olhavam com respeito. Svetlana estava lá. As duas se cumprimentaram nos bastidores. Svetlana falou em inglês: você mudou tudo. Isabela sorriu: a gente muda junto. Svetlana assentiu e seguiu para o aquecimento. A competição foi acirrada. Isabela fez uma apresentação sólida. Não teve o impacto emocional da Olimpíada, mas teve técnica, alma e verdade. A nota foi alta, 9,1, suficiente para o bronze. O ouro ficou com a americana, a prata com a chinesa. Isabela subiu no pódio e sorriu. Não estava triste, não estava frustrada. Sabia que a missão dela era maior que medalhas. Era abrir caminhos. Era provar que meninas simples podem conquistar o mundo. Na entrevista pós-competição, perguntaram se ela estava decepcionada com o bronze. Isabela respondeu sem hesitar: medalha é consequência, minha missão é inspirar. Se uma menina me viu competir hoje e pensou: eu também posso, então eu já ganhei tudo. O repórter sorriu e agradeceu. Não tinha mais perguntas. Para quem você vai abrir a porta que um dia te fecharam? 2 anos depois da Olimpíada, Isabela se aposentou das competições. Decidiu focar integralmente no Instituto. A despedida foi numa exibição especial em São Paulo, ginásio lotado, mais de 10 mil pessoas. Isabela entrou na pista pela última vez como atleta. Executou uma apresentação livre, sem nota, sem pressão, apenas dança, apenas alma. A música escolhida foi a mesma da final olímpica, o arranjo suave inspirado em ritmos brasileiros. A arquibancada cantarolou junto, Isabela dançou com os olhos fechados, sorrindo, lembrando de tudo. Quando terminou, o público se levantou, aplaudiu por 5 minutos seguidos. Isabela acenou, jogou beijos e saiu da pista. Nunca mais voltou como competidora, mas nunca saiu do esporte. O instituto cresceu. Em 5 anos, eram 20 ginásios espalhados pelo Brasil. Mais de 1.000 meninas treinando. 3 delas chegaram à seleção brasileira. Uma ganhou medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos. Isabela estava na arquibancada quando a menina subiu no pódio. Chorou como se fosse filha dela. A menina desceu do pódio, correu até Isabela e abraçou. Tia, eu consegui. Isabela sorriu. Você sempre pôde. Só precisava de oportunidade. Quando te chamarem de simples demais, o que você responde? Isabela virou referência global. Foi convidada para palestrar em universidades, conferências, eventos corporativos. Sempre levava a mesma mensagem: simplicidade não é fraqueza, é autenticidade. E autenticidade, quando encontra propósito, move montanhas. Contava a história da goteira, do colchão velho, das humilhações, do ouro, do legado, e sempre terminava com a mesma frase: quando te chamarem de simples demais, sorri, porque o que para eles é simplicidade, para Deus é grandeza. A frase virou mantra, foi tatuada em corpos, estampada em camisetas, pintada em murais, virou título de livro. Isabela lançou a autobiografia 3 anos depois da aposentadoria. Simples demais para eles, perfeita demais para perder.
O livro vendeu mais de 500 mil cópias no primeiro ano, foi traduzido para 12 idiomas, virou best-seller internacional. Isabela doou toda a renda para o Instituto. Não precisava do dinheiro, precisava do impacto. 10 anos depois do ouro olímpico, Isabela foi homenageada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, recebeu o prêmio de personalidade olímpica da década. No discurso de agradecimento, ela falou para uma plateia de atletas, técnicos, dirigentes e jornalistas. Lembrou do dia em que desceu do ônibus sozinha, das risadas, das dúvidas, do desprezo, e disse: "Hoje, mais de 2.000 meninas treinam nos ginásios do Instituto. 3 estão na seleção brasileira. Uma vai competir na próxima Olimpíada. E todas elas sabem que não precisam ser sofisticadas, precisam ser verdadeiras. O ouro que ganhei há 10 anos não é meu, é delas. E de todas que ainda vão conquistar o impossível." A plateia se levantou, aplaudiu por longos minutos. Isabela segurou a estatueta com as 2 mãos e olhou para o brilho. Pensou na menina do morro, na menina da goteira, na menina que todo mundo achou simples demais, e sorriu, porque aquela menina tinha mostrado ao mundo que simplicidade não é limite, é ponto de partida. Isabela Menezes não venceu só uma final olímpica, venceu o preconceito, venceu a exclusão, venceu a ideia de que só quem vem de berço de ouro pode brilhar. Mostrou que o ouro não está na origem, está na coragem de continuar mesmo quando rirem da sua cara, está na disciplina de treinar mesmo sem plateia, está na fé de acreditar mesmo quando ninguém mais acredita. E a cada menina que entra num ginásio do Instituto, a cada salto executado, a cada sonho renovado, Isabela vence de novo, porque o maior legado não é a medalha pendurada no pescoço, é a porta aberta para quem vem depois. É a certeza de que nenhuma menina, em lugar nenhum do mundo, vai mais ouvir que é simples demais para sonhar. Quando te chamarem de simples demais, sorri, porque o que para eles é simplicidade, para Deus é grandeza. E a grandeza, quando encontra propósito, não cabe em medalha, cabe em legado, cabe em vidas transformadas, cabe em história que nunca mais será esquecida. Se você chegou até aqui, se essa história te tocou, se você é ou conhece alguém que já foi chamada de simples demais, deixa seu comentário aqui embaixo contando o minuto em que você chegou neste vídeo. Inscreve-se no canal, ativa o sininho e fica ligado porque na próxima semana tem mais uma história de superação que vai te fazer acreditar no impossível. Até lá, lembra, você já é extraordinária. Agora só precisa permitir que o mundo veja isso.